É treta, é babado, é polêmica, a família Ponço em mais um escândalo. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes em ordem cronológica agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro para te contar tintim por tintim em ordem cronológica que história é essa envolvendo o Saulo Pôncio, a Gabi Brent e a Laura Araújo. Como essa história começou. Você vai entender todos os detalhes agora. Então já deixa o seu like porque ele é super importante e para você não perder nenhum lance, nenhum desdobramento dessa história, o que acontece com os famosos e também nos realities, você sabe que vai ficar sabendo sempre aqui no Já Contei. Então se inscreve, ativa todas as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance. Fechou? Combinado? Então tá combinado. Deixa eu te contar. O Saulo e a Gabi Brent, eles eram casados, né? Eles não são mais casados, eles têm 3 filhos, mas não são mais casados. Um casamento marcado por muita polêmica, muita traição e muito escândalo. Aliás, a família Pôncio tem uma playlist completa aqui no canal de tão babado que eles são. Porque assim, ó, se tem história, tem playlist. E eles têm. E olha, tem vídeo lá. Então, para você entender quem eles são, a família evangélica que é dona de uma fábrica de cigarros, que teve toda a polêmica da traição dela, da namorada, do filho, teve filho, engravidou do concunhado. Então, parece de novela, mas não é. É a família Pôncio e tem tudo aqui. Qual é o lance, tá? A Laura Araújo, influenciadora, tá acusando o Saulo Pôncio de ter, forçado uma relação com ela sem consentimento. E ela colocou a boca no trombone porque essa história tá rolando na justiça. E aí ela detonou quem? A Gabi Brent, ex-mulher do Saulo, dizendo que ela sabe de tudo o que o Saulo faz de ruim e que pior, que ela ainda tá apoiando. Segundo ela, que tá lutando na justiça para ele ser condenado, uma mulher pagou um advogado para que pudesse testemunhar a favor dele, dando a entender que quem seria? Que a Gabi Brent teria pago. A Laurinha, como ela é conhecida nas redes sociais, contou que a ex-amiga não sabe detalhes sobre o que de fato aconteceu, já que ela só tinha contado pra ela por alto, uma vez que ela não estava presente no dia do ocorrido. E ela disse assim, ó, pra mim é um absurdo uma pessoa que não sabe de absolutamente nada e testemunhar em um caso tão sério. Ainda de acordo com ela, tá, essa nova testemunha que apareceu aí, tá prestando um depoimento falso. E ela disse assim, ó, e vocês aí achando, gente, ela é a vítima da história. Não, gente, ela não é, tá? Falando da Gabi Brent, as pessoas acham que ela é vítima, porque foi corno, porque o Saulo é boy lixo e tal. Ela disse assim, ó, ela tá com ele do lado dele, passando pano pra ele, tá bom? Foi o que ela disse nos stories. A Laura completou dizendo, que a Gabi Brent é outra pessoa nos bastidores, outra pessoa nas redes sociais, então que por ideia paga de feminista, de não sei o que, de ajudar as mulheres, mas que por trás tá ferrando com ela também. E ainda criticou por dizer que o Saulo, por dizer que engravidou do Saulo quando estava separado, deixando essa mensagem subliminar no ar. A Laura ainda ressaltou que não tá em busca de fama e nem do dinheiro sujo. Isso que ela chamou, que no caso seria o dinheiro que ela ganharia na justiça, E ela falou assim, ó, assim que eu levei essa situação para a justiça, eu pedi certeza que ficasse no sigilo. A Laura ainda diz ter sido, que essa situação toda, o que ela conta? O que o Saulo fez? Ela conta que o Saulo forçou, sem consentimento com ela, em uma festa em 2020, quando ela tinha 18 anos. Na época, ela denunciou ele publicamente, tá? Só que o caso não teve tanta repercussão. Ele já estava no relacionamento com a Gabi, que nunca se manifestou sobre essa história toda. Inclusive, ela nunca se manifestou, poucas vezes se manifestou, até pelas traições, Só que depois da Laura relembrar esse episódio, que ela aconteceu aí dela e tal, e que ela diz que a Gabi tá apoiando ele nos bastidores, pagando advogado. Daí a Brenda Monique apareceu para desabafar. Por quê? Tudo começou, quando ela falou que a Gabi Brent teria oferecido para testemunhar a favor dele em comum acordo com o advogado. E aí a Brenda disse assim, ó, tudo que ela falou não foi nem 1/3 do que ocorreu. Tem uma mulher que é um desserviço. Mais de 10 vítimas, todas com 18 anos, a mulher sabe de tudo e se finge de louca, disse a Brenda falando da Gabi Brent.
O crime tem laudo de que aconteceu, tá, gente? Ela não tirou isso do UC, não. Quer ser corna, seja. Agora, uma criminosa, aí é demais. A outra que depôs não tem nada a ver com o caso. Baba-ovo da família crente. Ela disse. E falou assim ainda, ó, em contato direto com a mulher para tentar silenciar uma vítima de um crime tão nojento. A Brenda ainda disse que muitas mulheres são vítimas, né, desse crime e não denunciam por medo de ser descredibilizada, né? E ela falou assim, ó, é por isso que muitas vezes não falam das denúncias, porque nos deparamos com essa mulher que não presta pra nada pra sociedade. Mas o mundo gira, galera, uma hora a casa cai. E aí ela criticou a Gabi, disse assim, ó, a máscara de boa samaritana, de vítima, essa máscara não te cabe mais. Nada me choca mais depois das coisas que vi. Que ódio, de mula, de capacho, de macho. Tem provas suficientes do crime de acusação. E daí, no meio dessa história toda, a Gabi Brent se posiciona também, né? Ela fala sobre toda essa situação. Só que a questão toda é que a Laura fala que uma ex-amiga dela, a Natália Ramos, prestou esse depoimento contra ela e a favor do Saulo no processo todo, porque a Gabi Brent teria persuadido. A Laura expôs prints de uma conversa do WhatsApp entre a Brent e a Natália, onde as duas zombavam da vítima. A Brenda ainda disse então que tem mais de 10 vítimas do Saulo e que a Gabi tá ciente de todas elas e mesmo assim tá defendendo. Quando o Exposed começou, a Gabi postou um story falando que não se resolve problemas na internet. E aí todos esses prints, né, mostram ela zombando, e aí as pessoas falam também, né, e criticam a Gabi Brent que ela usou essa Natália porque era fã dela. E usou ela para depor a favor do Saulo para descredibilizar a Brenda. A Brenda não, a Laurinha. E a Brenda defende a Laurinha. Entende? Então, qual é o contexto dessa história? Em 2020, o Saulo fez isso com a Laurinha e, segundo ela, fez isso com mais de 10 pessoas. A Gabi Brent sabe de tudo isso e tá defendendo e passando pano. Como que ela tá defendendo e passando pano? Porque ela, Gabi Brent, vai com a Natália, que é fã dela, a Gabi, e aí vai na cabeça dela, fica conversando com ela, pra ela testemunhar contra a Laurinha e a favor do Saulo, dando um depoimento, segundo ela, que seria falso. A Brenda, que é amiga da Laurinha, defende a Lau e critica, né, a Gabi e o Saulo também. E aí, então, a Gabi Brent aparece para se posicionar nos stories e ela diz o seguinte, olha só. Oi, gente, não sou de resolver as coisas por aqui e acho que vocês já perceberam. Inclusive, já fui muito prejudicada por isso, mas as pessoas acreditam no que elas querem, independente de pronunciamento. Como já neguei coisas aqui e até hoje acreditam em mim, não acreditam em mim, então entendi que não adianta. Partindo desse princípio, no momento, só posso dizer que, obviamente, tomarei as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis para que essa história seja resolvida no lugar certo. É o que disse a Gabi Brent, tá? A gente tem os stories também, claro, da Natália falando a respeito disso e da Brenda. Olha só. E é um crime muito absurdo. Vocês têm noção da gravidade disso, do quanto isso interfere, né, no caso. E tô cansada de ouvir mentira, sempre fingindo, né, uma coisa que ela não é vítima. Então, assim, quer ser corna, seja corna, minha filha. Agora, você fazer esse tipo de coisa criminosa, interferindo num crime, usando uma pessoa que é fã, que ela é sua fã, entendeu? E você sabe disso. Assim como ela também era minha, que ela me mandava mensagens, né? Óbvio que você tem muito mais seguidores do que eu. Então, assim, a corda sempre arrebenta pro lado do mais fraco. Então, se eu não tenho essas provas, fica por isso mesmo, né? Então, assim, pode vir pra justiça, porque eu não tenho medo. Não tenho medo mesmo. E se cair, você sabe que vai cair a casa inteira, né? Bom, além disso, a própria Laura postou alguns stories com laudos, né, dizendo que tem laudos disso, e aí vai dizer assim, ó, vão continuar mentindo até quando? Já apareço aqui com verdades. Lembra de quando tudo veio à tona? Qual foi o estado postado pela mãe dos filhos do criminoso? Eu lembro, e também pensei por um momento que ela pudesse ser vítima. Pedi para que não atacassem ela.
lembra, né? Ela ainda disse que, inclusive, os prints que ela postou são com o mesmo papel de parede do que ela recebeu, mostrando então, né, e comprovando que os prints que ela tem realmente são das pessoas que ela tá falando, porque até o papel de parede era igual e tudo mais. Babado, né? Bom, mas a história não para por aí. Por quê? Porque o Saulo, no meio disso tudo, tá... Porque quando eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Quem é que lembra desse meme? Entendeu? Bom, todo mundo diz o seguinte, que os prints realmente são verdadeiros, né? Que não tem como dizer que são inventados, até porque a ex-amiga postou um print exatamente com esse papel de parede igual que a Laura postou. Então os prints são verdadeiros, né? Então que ela acompanhava, que era amiga e tal, mostrou, né, os prints do WhatsApp, e um dos prints ela diz assim, ó, e o mais pesado de todos pra mim é a Gabi Brent, e aí a Natália falaria assim, ó, Gabi, eu quero muito lá no tribunal ver a cara da Laura, sério. E ela é muito sua fã, bizarro, e ela vai se ferrar tanto, eu tô adorando tudo isso. E aí ela pegou e falou, você vai estar do meu lado, e ela só tá cavando mais. Babado, né? Bom, daí, no meio disso tudo, o pastor também se posicionou e ele disse assim, aí ele postou um versículo bíblico e marcou todo mundo, o Saulo, a Sara, o Jonathan, a Gabi, a dona Simone, postou e marcou todo mundo, né? Porque a família gosta de passar vergonha junto. Além disso, ele postou assim, ó, é aqui que renovamos as nossas forças. E postou uma foto dele, do Saulo e do Jonathan juntos. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Agora você entendeu exatamente o que rolou, né? Só que a história ela não para por aí, porque o babado pegou preço, né? Depois de toda essa expose da Laurinha e da Brenda, a Gabi Brent foi duramente criticada nas redes sociais e perdeu mais de 70 mil seguidores, saindo da marca de 7 milhões que ela tinha, tá? Já o Saulo tava ganhando seguidores com a polêmica e perdeu só um pouco, mas vindo do Saulo daqui a pouco tá até comprando. Deixa eu falar que Saulo também, né? O que é que eu vou te dizer? É sobre isso, né? Polêmica e caos. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui porque eu quero saber. A família Ponço sempre sendo polêmica, né? E pra uma fazenda não vão. Porque tem tanto podre, meus amigos. Bom, agora você entendeu? Deixa o seu like porque ele é super importante. Se inscreve pra não perder nenhum lance. E é claro que eu vou estar aqui sempre, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.